Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse programa, mas eu acredito que ele pode impactar a sua vida. Hoje a gente está recebendo um convidado pra lá de diferente dos atuais. Eu sempre falo que os convidados são diferentes, cara. Sempre falo, mas o pessoal não acredita. Então agora eles vão entender por que é tão diferente. Esse cara, ele entende Florianópolis da rua, ele entende da parte obscura, ele entende da parte boa, ele vive os dois mundos e, pô, até gabinete o cara vive. Então, sem mais delongas, a gente vai receber hoje o Ricardo Pastrana. Ricardo, vamos lá. Conta pra mim. Antes de ser o Pastrana da segurança, quem é o Ricardo? Pô, quem é o Ricardo? Eu sou o filho do seu Joaquim, o filho da dona Vera, o pai da Mariana, marido da Nicole, né? Sou uma pessoa simples, que veio realmente de uma família humilde, que me deu a possibilidade, a oportunidade de eu estudar. Minha mãe me incentivava e forçava, né, para que eu estudasse, tanto eu quanto meu irmão, e tive a graça de Deus aí de ter sido aprovado no meu concurso, que é algo que eu me sinto profundamente realizado. Sou muito feliz com o que eu faço, e esse é o Ricardo, né, que tem tem uma frase que eu acho muito bacana, que fala que escolha um trabalho que você goste, né? Que não você não vai ter que trabalhar nenhum dia da sua vida, né? Uhum. E realmente eu levo isso realmente ao ponto levo o ponto da letra ali, né? E realmente eu tenho uma realização enorme pelo que eu faço diariamente no meu trabalho, na minha cidade, enfim, no que eu faço diariamente. Cara, isso é muito fera, e realmente é verdade. É o que eu gosto de viver aqui também, né? Você escolhe algo que o pessoal fala que é trabalho, mas pra gente é férias, né? Isso é muito legal. Mas vamos lá, só pra gente contextualizar um pouco, você foi primeiro guarda civil, né? Chegou a inspetor, né? Hoje é inspetor. Isso, eu cheguei a ser subcomandante da guarda. Subcomandante, Eu legal. tô na Guarda Municipal há 21 anos, né, desde a primeira turma da Guarda Municipal. A Guarda Municipal de Florianópolis é a primeira Guarda Municipal de Santa Catarina. Existe uma outra guarda mais antiga, que é de Blumenau, mas existe ali uma complicação legal, que eles seriam agentes de trânsito. Então, Guarda Municipal de Direito, de fato mesmo, a Guarda de Florianópolis é a primeira. Foi um grande desafio, a gente não sabia o que ia ser a Guarda Municipal, o que a gente ia desempenhar diariamente na nossa cidade, né? Aquela luta de não é polícia, não é polícia, o que que vai fazer? Exatamente, a gente pode entrar depois nesse ponto aí, né? Mas foi realmente um grande desafio, porque quando aqui vou falar aqui do podcast agora, né? Se alguém entrar aqui no podcast agora, você já tem um ritmo, já tem ideias, alguém pode vir a agregar, claro, com certeza. Mas é muito mais fácil quando um carro está andando, tu entrar, né? Agora, a gente realmente escreveu a história da Guarda Municipal. Eu acredito que a gente direcionou, inclusive, as ações das guardas municipais de Santa Catarina, como exemplo aqui para o nosso, de Florianópolis, para todo o estado, né? Então, foi um grande desafio. Tive a oportunidade e a sorte de, na primeira turma, nós termos várias pessoas muito capacitadas, muito inteligentes, pessoas que vieram com uma bagagem, que nos ajudaram, porque tu imagina, tinha colega que entrou com 18 anos, tinha colega que entrou com 20 anos, de nenhuma forma menosprezando que tem uma idade menor, Claro. mas falta realmente uma experiência, uma Sim, maturidade, com e a certeza. gente teve a sorte realmente de entrar algumas pessoas com uma bagagem e já com uma ideia muito bacana, Com uma e experiência fizeram com maior. que a gente caminhasse no sentido certo e transformasse esse case de sucesso que é hoje a Guarda Municipal de Florianópolis. Pô, legal, legal. E a próxima pergunta é: de onde veio o estalo, a ideia de que não bastava mais ser só um defensor da lei, mas começar a ser não vou falar um ditador da lei para não ficar tão pesado, mas pô, não basta mais só isso, agora eu também preciso ser um decisor, vamos dizer assim. Onde é que veio o estalo para, pô, vou entrar na política? Então, não só eu, como todos agora que estão nos assistindo nesse momento, né, acaba se indignando de alguma forma com alguma situação que acontece, né? Eu tenho certeza que em qualquer empresa, alguém tem alguma ideia que acha que se pudesse implementar aquela ideia, a empresa funcionaria muito melhor, teria um clima muito melhor dentro da equipe. Enfim, todo mundo é um pouco de técnico de futebol, né? Assim como todo mundo é um pouco de prefeito na cidade, né? É verdade. E quando tu trabalha na mobilidade, né? Todo mundo, ai não, esse semáforo porque não é sincronizado.
Porque não tem aqui um viaduto, uma passarela, porque não alargam essa via. Todo mundo tem 1 milhão de ideias, né, para mobilidade. E não é diferente, eu também não sou diferente de todo mundo, né? Eu sou um de todo mundo, né? Pô, tá contrariando a mãe, hein? Tá contrariando a mãe. A mãe tem certeza que falava, você não é não todo é todo mundo. mundo, verdade. Bem lembrado. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem a possibilidade de fazer a sua ideia chegar a quem realmente de fato tem que chegar, ou fazer com que ela realmente saia do papel e seja concretizada na prática, né? Esse foi o maior incentivador, né? Estou 21 anos na Guarda Municipal, eu tive vários anseios, várias frustrações, várias vontades de mudar realmente o sistema do que como é que a gente trabalha, ou de alguma forma fazer com que aconteça algo na cidade. E essa foi a minha maior vontade, assim, eu nunca pensei em entrar para nenhum tipo de gestão, de executivo ou legislativo, enfim, nunca passou pela minha cabeça, mas veio a oportunidade, o prefeito me chamou, disse que eu tinha um potencial, disse que eu poderia realmente, de alguma forma, contribuir com a cidade. Falei para minha esposa, a primeira coisa que ela falou que ia se separar na hora, né? A treta Quero foi... saber disso. A minha mãe deu um pulo dessa altura, assim, não quero saber, não se mete nisso, porque sujo, política é uma coisa suja. Todo mundo já tem essa palavra, exatamente Sim. essa, né? Política é um negócio sujo, as pessoas entram para se corromper, enfim, poxa, mas se todo mundo continuar pensando assim, nada vai mudar. Eu tenho muita tranquilidade, assim, eu tenho meu principal objetivo é não envergonhar 2 pessoas, né? Isso é o meu pai e minha mãe, que graças a Deus hoje ainda estão vivos ainda, estão comigo ainda. Então, eu saio de casa todos os dias para dar orgulho para meu pai e para minha mãe. Lógico, para minha filha, para minha esposa também da mesma forma, mas, poxa, e eu acho que se eu conseguir, né, sempre continuar dando orgulho para meu pai e para minha mãe, todo o resto vem de reboque, né? Então essa é a ideia, eu tenho muita tranquilidade em ter essa oportunidade que agora as pessoas me deram para estar de alguma forma conseguindo também implementar ideias, escutar a população, fazer com que realmente aconteça algumas coisas na mobilidade, que é essencial, né? Porque para quem é de fora e não é de Florianópolis é uma cidade maravilhosa, é um ponto é uma cidade turística. A gente também tem nossos problemas, né? Um deles, certamente, é a mobilidade, né? O tempo que a gente perde todos os dias no trânsito é complicado, é valioso demais o tempo que a gente pode perder lá, né? Então, agora, nesse momento, estou conseguindo de alguma forma implementar alguma dessas ideias e que a gente consiga fazer com que a nossa cidade seja mais segura e tenha mais mobilidade. Esse é o meu objetivo diário. Isso é importante ressaltar porque uma dificuldade que eu tenho é o trânsito hoje. Sim. Eu moro no norte da ilha e trabalho aqui. Imagina a loucura que é. Só que passo aí 4 horas por dia no trânsito. Só que, não puxando sardinha, gente, porque a pessoa tá aqui nem nada, mas eu vejo algumas melhorias que tu fez e que tu tá colocando. São coisas que até eu tive a ideia, igual do semáforo lá. Eu ficava parando na beira-mar, um vídeo que tu passou. Né? Falei, cara, qual que é a lógica da gente estar parado? Não tem ninguém passando, não tem ninguém na rua, não tem uma rua cruzando aqui. Qual que é a lógica desse semáforo? E a ideia do botão, né? Um dos vídeos que eu vi que tu postou. Sim. Pô, vai ser uma solução incrível. E outra, ele ainda esperar o tempo para poder, né, entrar dentro da onda verde que a gente fala. Então, pô, isso é sensacional, cara. Não a gente, eu acho que realmente faltava, né? Faltava ter alguém com uma visão de mobilidade, uma visão ampla da cidade, o que acontece diariamente, alguém que esteja na rua todos os dias, e por isso eu faço questão de ter essa vida dupla agora nesse momento, vida tripla, né? Tem a vida da minha família, né? Ainda tem pai de pai, tem a família, tem a Guarda Municipal, que é a minha segunda família, e agora tem essa oportunidade de eu estar lá na Câmara Municipal fazendo com que realmente aconteça essas mudanças na mobilidade, né? Então acho que faltava realmente alguém que vive a cidade, que enfrenta esses problemas diários, né? Porque eu moro na cidade, em todas as situações que a pessoa chega lá no semáforo da beira-mar, ai não, eu também falo. Eu também acabo me frustrando também com várias situações. Então, eu acho que esse é o maior segredo, né? Alguém que vive a cidade, que entende a dor real das pessoas e com que a gente faça com que todo dia a gente, de alguma forma, mova ali uma pedrinha, porque seja possível ali, para que a gente limpe o nosso caminho e consiga passar com tranquilidade. Pô, legal, legal. E assim, de uma forma geral, você acha que teve uma mudança significativa na tua vida? Não é nem uma transição de carreira, porque manteve outra carreira, né? Mas esse acréscimo na sua carreira,
poxa, eu era o guarda, né? Eu defendia e tal, agora eu posso criar, posso ajudar, posso salvar muita coisa. Você acha que isso teve uma mudança na tua vida? Acha que não? Acha que piorou ou melhorou? A mudança é enorme. Hoje não é mais eu, né? Não é mais o Ricardo Pastrana, não é mais o filho da Dona Vera, né? Hoje eu represento quase 6.000 pessoas, né? 5.205 pessoas que eu estou representando hoje, né? Então, quando hoje a minha voz, eu falo algo, eu estou representando uma parte da nossa população. E isso faz com que a minha voz ecoe muito mais dentro da prefeitura, que eu seja escutado, porque não é eu que estou falando, é uma parte da sociedade que realmente está sendo representada por mim lá na Câmara Municipal. É igual tu E falou, isso, é um morador de Florianópolis. exatamente. Isso é fundamental, né? Realmente tu ter esse respaldo, tu ter essa confiança das pessoas e poder ser escutado, né? Em tudo a gente consegue resolver, é claro. Mesmo que eu fosse prefeito da cidade, eu também não poderia. Se eu falasse que eu ia resolver tudo em 4 anos, seria uma grande mentira. Mas realmente eu acredito que hoje, não só eu, mas como os outros vereadores, que eu tenho um relacionamento muito tranquilo com toda a Câmara Municipal, tenho uma relação muito respeitosa dentro da Câmara e sempre que tem alguma pauta da mobilidade, é até legal, porque todo vereador para falar em mobilidade já olha para mim, então acaba tendo uma troca Legal. comigo na Câmara. Tu Então se tornou isso uma referência assim como tem outros gigante, né? vereadores que representam outras pautas que são importantes na cidade, que eu entendo também que são referências nessa pauta, e eu acho que esse é o caminho. Se a gente tivesse realmente pessoas, representantes, né, que realmente são técnicos, que conhecem do que estão falando e o que estão representando dentro do poder legislativo, assim como o executivo, eu acho que realmente faria todo sentido e mudaria muito a nossa política para que a gente pudesse caminhar cada vez mais num sentido que vai melhorar a nossa cidade, melhorar a vida das pessoas, né? Essa é a ideia. Sim, em vez de pensar no cargo político remunerado, pensar realmente no que a população precisa, né? É como a gente falou há pouco tempo, né? Sentir o que as pessoas sentem, né? E ninguém, né, sente falta de algo que não necessita, né? Ninguém vai se preocupar ninguém se preocupa em comprar uma máquina de lavar roupa se não é a pessoa que lava roupa. Uhum. Se é outra pessoa que lava roupa, tu não vai achar aquilo algo, a A prioridade da tua prioridade. casa. Ah, mas tu lava roupa? Nunca lavei. É por isso que tu não acha a prioridade. Agora, se tu tá todos os dias nas ruas e se tu entende que aquele tempo que é te roubado diariamente no trânsito, que tu deixa de ver tua família, que tu deixa de produzir no teu trabalho, que inclusive ajuda na tua sanidade mental, porque realmente o trânsito é algo que Suga, estressa muitas pessoas, suga suga as muito. pessoas, né? Tem um desenho do Pateta que eu sempre comento, né? Que todo mundo algum dia viu aquele desenho do Pateta, né? Que é o senhor William, eu acho, né? Que ele sai do carro, não sei se tu Ah, lembra, que verdade, ele vem bem conheço, tranquilo, conheço. assim, bem gentil, ele cheira uma rosa, uma flor e tal, e aí quando ele entra Entra no no carro, ele carro, vira o senhor William, né? Sei lá, ele muda completamente seu completamente. temperamento, e aquilo ali é a maior realidade, um desenho de 1950, eu acho, 40, um negócio muito antigo. Enfim, e mesmo assim ele representa a realidade dos dias de hoje. E realmente é assim, né? As pessoas quando entram no carro, e isso é um fato me chama a atenção, às vezes eu escutei algo que eu achei bem interessante. Por que as pessoas são assim? Dificilmente eu vou furar a fila se tu estiver esperando na fila. Eu vou ali me encostar em ti e vou forçar para que tu saia na minha frente. Uhum. Porque tu tá ali, tu és um humano, mas a partir do momento que a gente entra dentro do carro, o carro, de certa forma, ele tira a humanidade das pessoas. Eu não estou vendo um ser humano, estou vendo uma caixa de metal. Uhum. E essa caixa de metal, de certa forma, acaba tirando a humanidade das Pô, pessoas. uma analogia E boa, cara. essa caixa de metal faz com que a gente tome essas atitudes lá do senhor William, eu não sei como é o nome do Pateta lá agora que ele foi caracterizado naquele momento, né? Mas realmente ele demonstra muito bem isso. Como ele está envolvido naquela caixa de metal, ele acaba forçando uma ultrapassagem, coisa que a gente não faria se tivesse duas pessoas uma na frente da outra. Uhum. E é um grande desafio, né? A gente fazer com que as pessoas se entendam, fazer com que as pessoas tenham a consciência de realmente ter um, um convívio dentro do nosso município e fazer com que a nossa mobilidade flua da melhor forma possível, né? Cara, isso é verdade. Eu até
inclusive desse desenho, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu assisti ele na minha infância e eu percebi que dá pra gente tirar. Ali é uma exceção, né? Ali é um extremo, vamos dizer Sim. assim. Mas eu percebi que a gente consegue observar como a pessoa é só pelo jeito que ela dirige. Exatamente. No volante, ela se expressa de uma forma muito mais intensa. Exatamente. Porém, é como ela é realmente, É. né? Então, assim, cara, é muito loucura. Eu já passei por muito perrengue nesse trânsito aí. Tenho raiva de motoboy. Espero que a gente consiga resolver essa parte do motoboy. Porém, até pensando nisso, como é que a gente fala? Ah, detalhe, quero defender aqui, eu sou o motoboy, tá? Eu tenho uma empresa de entrega, então tenho entregadores, 10 entregadores hoje atualmente trabalhando, a gente está em expansão, então eu não tenho uma raiva de motoboy. Porém, no trânsito, tem uns que são bem sem noção, cara. Tem uns que são bem complicados. Eu acho que toda profissão tem o bom profissional e o mau profissional, assim como o próprio guarda, né? Sim. Tem o bom profissional e o mau profissional, então eu acho que a gente não pode generalizar, né? Eu sou motociclista, eu venho de moto todo dia trabalhar. Olha só. Eu tenho um carro e tenho eu não tenho uma moto, tenho uma CG, né? E aí a minha Não é moto, é CG. a minha CG que todos os dias eu venho trabalhar com a minha moto, o nosso carro da família fica com a minha esposa porque ela acaba deixando minha filha no colégio, nossa filha no colégio, enfim, então eu venho de moto trabalhar todos os dias. Então eu também entendo também a dificuldade, os desafios, né, o risco que esses profissionais passam todos os dias nas ruas, né? Claro. Mas como a gente falou, tem profissionais e profissionais, né? Sim, e tirando assim um pouquinho da pauta aqui, o corredor. Vamos falar só do corredor, alguma coisa bem rápida, vai responder sim ou não praticamente. O corredor, eu posso andar nele de moto se está em movimento? Então, o Código de Trânsito, lá em 97, quando ele foi escrito, existia um artigo que falava o seguinte, né? Que a motocicleta deve ocupar o mesmo espaço que um veículo, ponto. Isso, de alguma forma, proibia que o condutor da motocicleta utilizasse o corredor para se deslocar. Quando ele foi entrar em vigor em 98, ele foi vetado esse artigo, ele foi tirado. Então, isso significa que a moto pode circular no corredor? Depende. Existem dois fatores que permitem ao condutor de motocicleta circular no corredor. Quando o trânsito está parado, como por exemplo na Beira-Mar Norte, inclusive temos faixas de espera para motocicletas Sim. na frente do semáforo, né? Então, antes da faixa de pedestre, né? Uhum. Então, isso demonstra que o condutor realmente pode passar por dentro do corredor de uma forma segura e parar à frente para quando o trânsito for aberto, né? O semáforo abrir, o trânsito, os condutores de veículo e moto não fiquem embolados ali, né? Então, isso realmente trouxe um avanço também na nossa mobilidade em Florianópolis. Segurança a mais, né? Exatamente. Mas outro ponto também é quando o motociclista está andando e o trânsito está em baixa velocidade. Então, na Beira-Mar Norte, o trânsito lento, congestionado, no final de tarde, enfim, o condutor de motocicleta também pode circular pelo corredor quando o trânsito está parado. O grande ponto ele não pode estar trazendo nenhum risco para o trânsito. Ponto. Essa é a frase, né? Mas essa frase a gente entende que ela é muito subjetiva, né? Sim. Então vai caber o agente de trânsito entender se aquela conduta do motociclista pode estar trazendo algum risco para o trânsito. Se ele entender que está trazendo algum risco para o trânsito, e é claro, a 80 km por hora na via expressa, o cara se ficar costurando o trânsito, é claro que isso traz um risco para o trânsito, ele pode ser autuado. Entendido. Então, tirou dúvida aí de muita gente, inclusive a minha, porque eu ficava pensando, pô, mas ou não é proibido? Porque eu conhecia essa lei que tu citou, Sim. mas não sabia que ela tinha sido vetada. Sim, foi vetada. Olha aí, isso é muito legal. Mas, inclusive falando disso, a gente pensando tudo na estrutura, é muito fácil eu tô lá dirigindo, pô, cara, podia fazer isso aqui, podia ser isso aqui, igual tu falou, a gente é todo mundo nessa questão, a gente todo tem um pouco muitas de técnico ideias. de futebol, engenheiro, né? Exatamente. De mobilidade. E como é que funciona essas decisões? Teve a ideia, como é que ela chega a virar um projeto? Vamos lá, falar um pouquinho dos bastidores, né? Como é que é? Eu vou te falar que a nossa cidade é gigante, né? Florianópolis é uma cidade grande, principalmente porque a gente tem longas distâncias do norte da ilha. Só para ter uma ideia, né? Quem não é de Florianópolis, quem está lá no Santinho e sai do Santinho para chegar no centro de Florianópolis, vai perder facilmente para quem, no tempo de chegada, né? No tempo de percurso, vai perder muito para quem mora em Biguaçu, por exemplo. Quem está vindo de Biguaçu, quem está vindo do Santinho, quem mora em Biguaçu chega primeiro. E são duas cidades diferentes. Biguaçu tem Florianópolis, São José e depois vem Biguaçu. Então, só para ter uma ideia aqui para quem não mora aqui. Então, realmente são distâncias longas. Então, a gente vai ter o norte da ilha muito bem separado, o norte da ilha. Temos o leste da ilha muito bem separado pelas montanhas e pela lagoa.
Temos bem separado também o sul da ilha, o extremo sul da ilha. Temos a região central, região continental. Então, Florianópolis é muito bem estruturada, assim, dessa forma de separação dos bairros, enfim, né? Separação das regiões, né? Agora, é lógico, né? Eu sou uma pessoa, eu não consigo ver tudo que está acontecendo na cidade, mas eu tenho uma ferramenta que ela é fantástica, né? Que hoje é a internet, né? Eu tenho, se eu te mostrar meu WhatsApp, tu fica enlouquecido, é um negócio que não para, assim, meu Por isso WhatsApp que demora me responder. Meu WhatsApp é um negócio que não para, assim, ó, mas eu respondo todo mundo. Responde, gente, responde. Então, assim, ó, então eu recebo muita mensagem, muita sugestão e vem de tudo. Realmente tem situações que são inviáveis, né? Que não dá para realmente acontecer. Ontem ainda eu recebi uma sugestão, estava em Coqueiros, e veio uma pessoa e falou o seguinte: poxa, aqui essa faixa de pedestre é perigosa, devia ser feita aqui uma faixa elevada, né? Algumas pessoas chamam de lombofaixa, né? Mas é uma faixa elevada que faz com que o condutor diminua a velocidade obrigatoriamente, mas essa faixa está debaixo de um semáforo, então não faz sentido colocar uma faixa elevada debaixo de um semáforo. Então, alguns pedidos, lógico, não fazem sentido nenhum. Agora, outros, né, realmente fazem sentido. Pô, eu nunca tinha pensado nisso. E várias sugestões, eu te confesso que não são só minhas ideias, realmente são diversas pessoas, eu vou te falar milhares de pessoas. Eu tenho em grupos aqui quase 40 mil pessoas em grupos. Poxa. Então são 40 mil pessoas que têm meu contato. Fora o meu Instagram também, que tem o meu contato ali, WhatsApp e tal. Eu tenho muita gente que fala comigo e eu respondo todo mundo e realmente vem muita coisa boa, muita ideia boa. Então vai ter a pessoa que mora lá em Canasvieiras, numa ruazinha, que talvez eu nunca entrei naquela ruazinha. Ricardo, aqui, pô, a gente vai passar lá na ruazinha, verifica aquela situação, faz sentido o que ele está falando, se a gente inverter essa rua aqui. Inclusive invertemos agora uma rua em Canasvieiras, para o verão agora, que vai dar um alívio no centrinho de Canasvieiras. Enfim, mas essa ideia não foi minha, foi uma sugestão. Fui lá, verifiquei, faz todo sentido. Eu faço um ofício, mando um encaminhamento para a Secretaria de Mobilidade, o engenheiro de mobilidade vai fazer uma avaliação, ele concorda ou discorda, a gente discute e realmente nesse colegiado, né? A gente entendendo que realmente tem a possibilidade, viabilidade, inclusive orçamentária, enfim, né? A gente faz a mudança e faz com que a cidade melhore, né? Legal. Leva quanto tempo, em média, uma mudança? Por exemplo, trocar uma via de lado ou então colocar um quebra-mola? Depende, assim, se for uma placa, né? De repente, de um dia para o outro a gente consegue colocar, né? Cara, aqui na minha rua é muito difícil porque veículo estaciona no lado direito e acaba trazendo um transtorno, pelo menos esse final da rua, para ter uma abertura melhor. Isso aí, por vezes, a gente consegue colocar de um dia para o outro, né? Já uma rua que vai inverter a rua, realmente precisa de um estudo melhor para que a gente entenda o impacto que vai trazer naquele bairro, né? Realmente aí acaba demorando um pouco mais, mas cerca de 2 meses, depende da situação, a gente consegue fazer com que aquela alteração seja concretizada. Pô, legal. Mas agora tem uma oportunidade para tu contar um caso concreto. A maior mudança que tu, na tua cabeça, ou então às vezes as pessoas falam que tu fez. Vamos dizer assim, ó, essa via era assim, a gente mudou isso e teve esse resultado. Pô, eu vou te falar que quem está no legislativo, quem é vereador, não consegue fazer grandes obras, né? Quem é um vereador que fala isso está mentindo, né? Eu nunca vou fazer, por exemplo, né? Eu acho que no futuro próximo a gente vai ter na Beira-Mar Norte um túnel subaquático, como está sendo feito lá em Navegantes, né? Vai ser feito um túnel subaquático e vai ligar com a Beira-Mar Continental. Se eu te falar que eu vou fazer isso, eu vou estar mentindo aqui, né? Porque vereador não faz obra. O vereador, de alguma forma, indica para o executivo, fala com o prefeito e tenta fazer um convencimento com o executivo para que ele realmente realize aquela obra. Então, eu vou te falar que eu não tenho uma grande obra, eu tenho grandes ideias, né? Agora, eu acho que muito do que a gente já fez trouxe, por mais que são pequenas alterações, trouxeram grandes impactos na mobilidade. Isso eu não tenho dúvida. E eu vou te falar assim, uma coisa que eu aprendi quando eu entrei nessa questão de conversar mais com as pessoas, né? Tu sabe qual é o maior problema do mundo? Qual que é? O maior problema do mundo é o teu.
Então, eu trabalho diariamente com os maiores problemas do mundo. São os maiores problemas do mundo. Legal. Então, eu poderia falar aqui da Botoeira da Beira-Mar Norte, que vai realmente trazer uma mobilidade melhor para a Beira-Mar Norte. Ou a gente poderia falar sobre a alteração das faixas exclusivas de ônibus que foram feitas tanto na Beira-Mar Norte quanto na região continental, que na Rico Gaspar Dutra o ônibus agora chega e entra direto na cabeceira da Ponte Ercílio-Luz, que diminuiu 10 minutos no percurso, no tempo de percurso do ônibus. Mas se eu estivesse falando que essa fosse a minha melhor intervenção no município, lá na Beira-Mar Norte, que vai trazer uma melhoria para a mobilidade, talvez o condutor que mora lá no sul da ilha, que sai todos os dias do Campeche e vai para a região central e volta, ele não passa pela Beira-Mar Norte. Então tudo bem, um dia eu posso passar pela Beira-Mar Norte, mas não foi o impacto que vai me impactar diariamente. Então eu acho que a mudança é nas pequenas coisas. Quando tu atende a pessoa, tu entende o que a pessoa quer, tu direciona o caminho correto para que ela solucione o problema. Então, eu vou te falar que eu já resolvi milhares dos maiores problemas do mundo, que são o problema das pessoas. E, por vezes, tu tirar um receptor ali de vidro da prefeitura, né, colocado ali um reciclador de vidro, né, que a pessoa coloca ali naquele recipiente os vidros, e naquele ponto era um ponto que acabava deixando um ponto cego do condutor sair, aquilo ali, todo dia ele beliscava aquele condutor, poxa, esse negócio aqui, e a gente, só por conversar com o responsável por colocar aqueles contentores ali para receber os vidros, para colocar 5 metros para trás, e trouxe um alívio na alma daquela pessoa. Então, volto a dizer, eu gostaria de dizer que eu vou fazer agora a ligação da Beira-Mar Norte com a Beira-Mar Continental, mas não é da minha responsabilidade, não é, nem é possível fazer isso hoje como legislativo, mas eu tenho certeza que eu já resolvi os maiores problemas do mundo em Florianópolis, porque todos os dias eu saio de casa para resolver problemas das pessoas, da Dona Maria, do Seu José, sendo o tamanho dele qual for, né? Eu sei que aquele problema para aquela pessoa é o maior problema do mundo. Pô, eu gostei dessa frase, cara. Peço até permissão para poder usar algumas vezes aí. Aí não vou assinar o Ricardo Pastrana. O maior problema do mundo é o seu. É o seu. E se a gente resolve os maiores problemas do mundo. Porque se a gente for parar para pensar, ele já deve ter escutado isso, né? Poxa, mas isso não é problema, porque tu tá reclamando que quebrou a tela do teu telefone, mas eu tô com uma doença que é incurável. Aí outra pessoa vai falar, não, mas tu tem uma doença incurável, mas eu nunca enxerguei. E aí tu começa a entrar nessa, né? Então qual que é o maior problema, né? A gente nunca chega no maior problema. Nunca tem e na verdade o maior problema é o individual de cada um. Talvez o teu maior problema é um semáforo que não está sincronizado. Sim. E a gente vai trabalhar para que a gente resolva o maior problema do mundo para aquela pessoa, que é sincronizar aquele semáforo. Isso aí é algo que eu realmente levo todos os dias, realmente na minha profissão, e realmente faz todo sentido, sabe? Isso realmente faz com que a gente se motive a trabalhar e entenda a dor de cada um, né? Eu acho que isso é fundamental no serviço público, sendo guarda municipal, estando na administração pública ou no legislativo, não interessa onde tu está. Se tu entender que aquela pessoa ela tem um problema e que tu possa de alguma forma resolver aquele problema, e a gente trabalha numa cidade turística, né? Por diversas vezes eu chego à pessoa e eu vejo a pessoa aflita ali por estar perdida no centro. Tô perdido, eu quero ir num médico, uma pessoa ali humilde, não sabe, não tem um GPS, não sabe fazer com que encontre aquele endereço. Quantas vezes eu entrei na viatura aí, vou levar a pessoa, deixo na frente da porta onde ela estava precisando, a pessoa fica feliz da vida, realmente se sente atendida, né? Então isso, eu acho que isso aí é o principal trabalho de quem trabalha com o público, é fazer com que resolva os problemas. Eu acho que essa é a nossa missão nas ruas, né? Pô, legal, legal. Mudando um pouco o assunto, a gente vai falar de segurança versus mobilidade. Você acha que os dois têm alguma coisa em comum ou não? Tem, totalmente, né? Tanto a segurança quanto a mobilidade. A gente pode falar de algumas óticas, né? A mobilidade requer segurança. Exato. Porque sem segurança,
tu cria o caos dentro da mobilidade, né? Uhum. Se não tiver um controle nessa ótica do controle da fiscalização do trânsito, né? Tu vai ter condutores na beira-mar apostando corrida, enfim, pode causar um acidente. Pô, não pode apostar corrida na Não beira-mar? pode apostar corrida na beira-mar. Eita. Até pode, né? Pode se tu botar o teu tênis e sair correndo lá no calçadão, Boa, boa, né? boa. Pode até apostar, mas de carro jamais, né? Isso inclusive é um crime de trânsito, É né? um crime. Então, então é lógico que a segurança ela influencia diretamente na mobilidade. Uhum. Da mesma forma que quanto mais a gente prima por segurança, e isso é um equilíbrio que a gente tem que ter muito grande, né? Como a gente estava falando aqui de faixas elevadas, se eu exceder o volume de faixas elevadas, eu posso fazer com que eu mate também a mobilidade. Então, acho que realmente a gente tem que, de alguma forma, é uma sintonia muito fina, um equilíbrio de entender o que é seguro para aquelas pessoas, na medida do possível, para que também tenha também uma mobilidade do outro lado, né? Em algum momento, todos nós, assim como o Pateta lá no desenho, em algum momento todos nós somos pedestres e em algum momento todos nós somos condutores ou passageiros. Então ninguém vai ser pedestre eternamente e ninguém vai ser condutor e passageiro eternamente. Então a gente tem que achar esse equilíbrio de entender o que é o melhor para a cidade, o melhor para a população, porque na verdade não são condutores contra pedestres, todos são um só. Sim, se todo mundo entender que é um time, uma equipe, flui melhor Exatamente. a vida, né, cara? Exatamente. Teve alguma situação que você teve que optar pela segurança, mesmo sabendo que ia trazer uma lentidão na mobilidade, que pessoas iam reclamar na parte de mobilidade, tu passou por algum perrengue desse, vamos dizer assim? Ah, não, isso acontece diariamente. Quando acontece qualquer tipo de situação no trânsito, com uma ocorrência, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sinalizar aquela via. E em várias oportunidades, a gente gostaria de liberar a via o mais rápido possível, mas quando tem uma vítima, né, então quando tem alguma vítima naquele local, eu tenho que primar pelo menos, primeiramente, para a segurança daquela pessoa, né? Uhum. Posteriormente eu vou pensar na mobilidade. E aí Então, todo mundo que está fazendo o atendimento da ocorrência, você exatamente, também tem que pensar na segurança precisa ter deles. segurança para que a gente possa atender aquela pessoa, o corpo bombeiro, enfim, quem está naquela ocorrência, tem que ter a primeira segurança de quem está atendendo aquela ocorrência, né? Então, e nesse momento, é lógico que a gente faz com que esse atendimento seja o mais rápido possível, mas nesse momento é claro que a gente não pode pensar primeiro na mobilidade, vai pensar primeiro no sofrimento humano, né? Aquela pessoa está lá, de repente, com uma fratura, com uma lesão, enfim. A gente tem que atender aquela pessoa o mais rápido possível e naquele momento ela é a prioridade, né? Sim. Segundo passo, a prioridade de liberar a via e resolver a mobilidade. Uhum. E teve alguma situação fixa? Tipo assim, pô, a gente precisa pôr um quebra-mola aqui, ele vai diminuir muito a parte de mobilidade, mas ele vai, às vezes, até a segurança pelo próprio condutor de uma curva perigosa, então de local movimentado, alguma coisa que foi fixa, tipo assim, que é fixado. Vai acontecer, vai ter uma mudança drástica, vai piorar um pouco na parte de agilidade, porém vai ter uma segurança melhor. A gente sempre mede, né? Além de todos esses palpites que eu recebo todos os dias, como eu bem falei, passa por um engenheiro de trânsito, né? Uma pessoa que realmente foi capacitada, ela estudou realmente para ter essa capacitação técnica antes de a gente implementar. Na mobilidade, assim como no aéreo, né, com tudo em relação a avião, helicóptero, nada pode ser feito com testes, né? Sim. Isso realmente tem que ser homologado, tem que ser pensado realmente como aquilo vai surtir um efeito. E na mobilidade não é diferente, não dá para... Eu vou colocar uma lombada aqui, eu vou colocar um retorno de velocidade, eu vou testar para ver se isso vai dar certo. Não, isso aí não se admite mais isso hoje, né? Uhum. Então, todos os equipamentos, tudo que é implementado hoje em Florianópolis, passa realmente por um crivo do engenheiro de mobilidade para ver se tem a possibilidade. Estudo. Nada é testado, vou ver o que vai acontecer. Uhum. Isso não é admissível hoje, né? Show. Isso entra num quesito de cidade inteligente? Com certeza. Hoje, inclusive, assim, ó, a Florianópolis está se modernizando cada vez mais.
Todos os nossos semáforos hoje, eu pego meu celular, eu consigo entender qual semáforo não está em funcionamento, o porquê ele não está em funcionamento. Legal. A gente pode resetar aquele semáforo, diminuir o tempo, a gente pode fazer isso tudo com hoje um smartphone, né? Pô, Além, legal. além disso, na parte de segurança, a gente está implementando a nossa muralha digital, que são câmeras de reconhecimento facial, que também podem ler placas também. Já agora nessa operação verão, a gente vai ter um monitoramento em tempo real de quantos veículos entraram na ilha. Todos os dias a gente tem, eu vou chamar de empilhamento, né? Os empilhamentos são os veículos que continuaram na ilha, estão sendo empilhados lá na ilha. Mas todos os dias a gente vai entender quantos veículos ficaram na ilha, porque o normal é que todos os dias entrem 300 mil veículos. Uhum. Todos os dias da noite saiam 300 mil veículos. Alguém dorme na casa do namorado, enfim, né? Sim. Mas, normalmente, os veículos entram, os veículos saem e retornam para os seus municípios, principalmente Biguaçu, Palhoça, São José, que são municípios que acabam demandando muito fluxo para dentro de Florianópolis, né? Então, igual o teu carro hoje, se tu viesse de carro, tu saiu de Florianópolis, à noite tu Sim. voltaria. Aham. Nessa temporada de verão, a gente já vai ter um sistema com um OCR, que vai ler placa dos veículos. Eu vou entender quantos veículos entraram, quantos veículos saíram, vou ter a conta final de quantos foram empilhados em Florianópolis e aonde eles estão. Porque a gente vai colocar câmeras para o norte da ilha, para o leste da ilha e para o sul da ilha. Então eu vou entender que pelo menos na ilha eu vou saber se os veículos foram para o norte da ilha, se os veículos estão no sul da ilha ou no leste da ilha. Pô, que legal. Isso é uma ferramenta fantástica, porque eu posso, inclusive, mobilizar efetivo, entender que eu tenho mais gente nesse momento no norte da ilha. Então, eu vou deslocar mais viaturas para o norte da ilha para fazer um policiamento e garantir a segurança não só da nossa população, principalmente, é claro, Sim. que mora o ano todo aqui, para garantir a tranquilidade das pessoas que continuam trabalhando, enquanto outras estão fazendo festa, e isso é um conflito, né? Conflito. Muitas pessoas trabalham um ano inteiro para chegar aqui, alugar uma casa, alugar uma piscina e botar festa, e cerveja, e música, mas o vizinho do lado continua trabalhando, tem um podcast, tem que acordar para chegar cedo. Então isso realmente é um conflito que a gente tem que lidar na temporada de verão. E é o que a gente faz, né? A gente entender agora com essas ferramentas tecnológicas, fazer com que o nosso efetivo seja otimizado, além das câmeras com reconhecimento facial. Então eu posso colocar uma imagem tua hoje num sistema de Florianópolis e em pouco tempo, assim como tem um filme que fala, tem um filme... O Olho de Deus. O Olho de Deus, né? Mas não chega a ser o Olho de Deus, né? Mas é o nosso olho manezinho, né? Nosso olho manezinho que vai de alguma forma fazer com que a gente em pouco tempo, de repente eu consigo te encontrar em Florianópolis. Inclusive tem um projeto de lei meu que a gente vai implementar que possa grandes estabelecimentos, como por exemplo, acho que não tem problema falar o nome aqui, né, mas um Angelone, né, ou um shopping, que são estabelecimentos comerciais que realmente têm um recurso financeiro alto, não teria nenhum tipo de problema para eles, não enfraqueceria aquele comerciante, né? Sim. E a gente realmente, por lei, fazer com que esses grandes estabelecimentos eles tenham obrigatoriamente que instalar em suas entradas câmeras com reconhecimento facial, compartilhando as imagens com as forças de segurança. Pô, isso dá até uma segurança para o próprio estabelecimento. Com certeza. Cara. Assim, ó, talvez um dia eu volte aqui para a gente falar só sobre essa ideia. Eu acredito que a gente vai lançar Florianópolis como já é a capital mais segura, mas a gente vai lançar algo que vai ser copiado por todo o Brasil. Caraca. A ideia é que a gente possa, inclusive, colocar esse sistema nos postos de gasolina, assim como em todas as baladas de Florianópolis, todos os estabelecimentos 24 horas. Caraca, e aí tu pensa o seguinte, se o cara entrou no aeroporto, se o cara entrou na rodoviária, se o cara entrou no posto de gasolina, se o cara foi no cinema, se ele foi no shopping, me ajuda, no mercado, na conveniência, em qualquer lugar que ele for, se ele estiver devendo algo para a justiça, ou se a gente está te procurando, em pouco tempo a gente vai te encontrar. O cara está saindo do terminal Cidade de Florianópolis e eu inseri a tua foto, eu vou te encontrar. Dentro dos nossos ônibus existem câmeras que podem também trazer essa tecnologia embarcada. Então, hoje, o criminoso vai entender que se eu colocar o pé em Florianópolis, eu tenho uma grande possibilidade de ser encontrado. E da mesma forma, não é só o rosto, é o veículo. Se eu tenho um veículo, um Gol, placa XLE 2770, estou chutando aqui uma placa agora, e se eu coloco dentro do meu sistema aqui, Gol,
prata XLE 2770. Eu vou botar só a placa, porque o cara pode botar uma plotagem, enfim, né? Se esse veículo entrar na ilha, porque eu sei que eu já recebi denúncias que ele está cometendo furtos, rapidamente ele vai dizer que ele entrou pela ponte, seguiu para o norte da ilha, acabou de passar para o norte da ilha, então eu já posso passar para nossas guarnições, ó, norte da ilha, fica atento, veículo tal, passou na câmera tal, no horário tal, legal, e a gente vai estar monitorando esse veículo e bem possível que a gente consiga dar um flagrante de um assalto, de um furto, ou enfim, né, todas esses atos criminosos que a gente sabe que aumentam na temporada de verão, porque não dizendo que não tem nenhum tipo de problema na nossa cidade, mas vem muita gente de fora para tentar aplicar golpes aqui, furtos, enfim, na nossa cidade. Então, eu tenho certeza que a gente está caminhando para que a gente tenha, que Florianópolis cada vez mais seja a capital mais segura do nosso país. E aí, com o relevo ajudando nisso, a gente sabe que Florianópolis não é só uma ilha, tem a parte continental, mas grande parte é uma ilha também. Esse relevo ajuda muito porque só tem uma entrada e uma saída. Uma entrada e uma saída, pelas 3 pontes, né? Então isso aí é bem bacana, a gente tem essa facilidade e cada vez mais a gente vai trabalhar para que isso aumente cada vez mais. Eu tenho uma filha de 9 anos, eu quero que ela tenha segurança na rua, quero que ela continue com tranquilidade de pegar o smartphone dela e caminhe na capital. Quais são as outras capitais no Brasil que a pessoa pode fazer isso com um telefone que de repente custa ali R$10 mil e andando com tranquilidade? Existem cidades hoje onde o cara para com o carro no semáforo, ele é invadido por uma pessoa quebrando vidro. A gente não tem isso aqui, né? Então a gente tem que realmente manter essa segurança da nossa cidade, né? Uma cidade segura não é uma cidade que nada aconteça. Florianópolis realmente tem problemas, né? Não estou negando isso, mas a gente ainda tem essa tranquilidade e é isso que a gente cada vez mais quer preservar, manter e continuar, que a gente tenha tranquilidade de pegar o nosso telefone e continuar com ele na rua. Para quem não sabe o que eu estou falando, existem capitais onde a pessoa tem 2 telefones. Daí o cara vai falar assim, eu sei, 2 telefones, um para roubar e outro para... Não, não é isso. A pessoa tem 2 telefones para ter como os aplicativos de banco guardado em casa. Ela não pode mais sair com o telefone de casa. Caraca. Então o telefone já fica com os aplicativos de banco guardados em casa. Ele não sai mais com aquele telefone. Então ela faz a transferência, o Pix e tal, só quando chega em casa. E outro telefone para receber mensagem, WhatsApp, enfim, né, o Instagram, só para ver a dificuldade que a gente tem. Isso aqui não tem na nossa cidade. Então que a gente consiga manter assim, né? Eu vi um vídeo engraçado ontem do Fábio Porchat, né? Ele mais um outro influencer, que o cara tava sendo roubado, aí esse outro influencer, cara, deixa eu te... é o Fábio Porchat, né? Ele não, levou o celular de ladrão, tá tudo bem. Aí do nada chega a mãe dele no carro, que ele tá chamando no celular normal, rouba a mãe no carro. Não, era a mãe de ladrão, tá tudo bem, isso aí pode levar. Aí de repente chega um cara, sequestra ele, leva ele embora e aí chega ele correndo. Ainda bem que levaram o meu eu de ladrão. É mais ou menos essa brincadeira. Mas o que eu tô gostando disso é saber que bandido, aqui tu não tem vez, aqui tu vai ser fisgado. Não é, isso é legal. E eu vou falar mais uma coisa assim, ó. Florianópolis é uma cidade segura, não só, e agora eu vou até tirar um pouco do mérito, né, que é das forças de segurança, não é só por conta das forças de segurança. Para que a gente tenha esses números de segurança que são muito bons aqui no nosso estado, eu não estou falando agora só de Florianópolis, nós temos que ter uma base para que isso ocorra, né? E não é só mérito da segurança pública, que é excelente, referência para todo o país, mas o mérito também é da educação. Santa Catarina é o estado com o menor número de analfabetismo. Santa Catarina tem o menor número de pessoas com Bolsa Família. É o menor número de desemprego. Todos esses indicadores, ter o menor número de analfabetismo, ter o menor número de pessoas com Bolsa Família que dependem do governo, o menor número de desemprego, refletem diretamente na segurança pública do nosso estado. Então, o segredo não é só investir em segurança pública, nós temos que ter investimentos em educação, saúde, segurança, a base do Estado, né? Essa é a base do Estado. Se eu tiver realmente uma oferta de educação, as pessoas são instruídas, se eu tiver emprego para essas pessoas, se as pessoas estiverem bem capacitadas, reflete na segurança pública, isso é fato.
Eu novamente estou falando aqui, tô jogando contra o nosso time, né? Não é só mérito da segurança pública, que eu volto a dizer que a nossa polícia militar, a nossa polícia civil, a nossa polícia penal, a nossa polícia científica, todo o aparato policial estatal do estado de Santa Catarina, assim como as guardas municipais, os bombeiros militares, todas essas forças de segurança realmente são capacitadas e são referências no nosso país. A Polícia Penal, ela saiu aqui de Santa Catarina para treinar várias equipes no nosso país em intervenção prisional. A Polícia Militar de Santa Catarina é referência em tecnologia, de digitalização de todos os procedimentos, com tablet, com celular, com autuações pelo celular, com preenchimento de boletim de ocorrência pelo celular, assim como a Polícia Civil também em Santa Catarina é referência no nosso país, a Polícia Científica, que em vários países nem existe, no nosso país, em vários estados não existe, aqui já existe. Então, realmente, sem tirar o mérito das forças de segurança, que são, todas elas são referências no nosso país, eu também trago aqui também os outros fatores que contribuem diretamente para a segurança do nosso estado. Não é um acaso. Não é porque nosso estado ele é desenhado ali mais compridinho, os outros são redondinhos. Não, existe o porquê, não é uma coincidência. É realmente, tem emprego, tem educação, tem saúde e tem segurança. Se a gente tem se a gente colocar tudo isso, todos esses ingredientes e misturar, aquecer da forma certa, não tem outro resultado. Vai sair uma feijoada aqui da melhor forma possível, né? Essa é a receita da feijoada perfeita, né? Pô, cara, muito bem pensado. É aquelas lógicas que precisam ser ditas. Às vezes a gente pensa, às vezes a gente entende, mas quando a gente fala, cara, realmente é isso. Realmente é isso. Você tem uma educação, a educação leva as pessoas a não fazerem coisas erradas, o que facilita o trabalho das forças de forma geral. São vários educadores, vários indicadores. Tem aqueles memezinhos que a gente vê o tempo todo em Instagram, Facebook, enfim, né? Aí tem uma filhinha que é bem interessante, né? Tem um policial, aí a professora, aí vem o educador, vem vários, e no fim é o policial, né? Se ninguém conseguiu resolver, não é o policial que vai resolver. Então a gente depende, a professora ela é fundamental. Os professores são os maiores influenciadores do país. Não é o cara que está na moda, que agora não vou nem falar, mas enfim, né? Não é realmente o cara que tem milhões de seguidores. O maior influenciador é o professor. Eu não tenho dúvida que são os nossos primeiros influenciadores, são nossas primeiras referências, depois do pai e da mãe, claro. E as pessoas que a gente olha, pô, que bacana esse meu professor de história, puta, eu acho que eu vou ser professor de história, ou de matemática, ou enfim, que a pessoa acaba entendendo que seja alguém que seja uma referência, né? Então, naquele momento, essas pessoas, os professores, são um primeiro passo, se de alguma forma eles conquistarem aquele aluno, fazerem com que, e eu acho que isso é muito mais importante nas primeiras séries, né? Primeira, segunda, terceira, quarta série, quinta série. Então, se a gente tiver uma base muito boa, aquela criança ela vai entender que é importante estudar, que aquilo é necessário para ela. Enfim, eu acho que fica aqui minha referência aqui aos professores, minha sogra é professora. Legal. Então, fica aqui minha referência, principalmente a minha sogra que é professora aqui na rede municipal. Pô, isso é legal e é bem pensado. Quando a gente olha um contexto geral, né? Muitas vezes a gente pensa que, pô, tem que resolver esse problema, tem que fazer isso. Sendo que, na verdade, ali é o resultado do problema e não o problema em si. O problema começa lá atrás, tem uma raiz lá atrás. E se você não tratar aquela raiz ali, ele sempre vai desembocar naquele mesmo resultado. Exatamente. A gente não pode só atacar o sintoma. O sintoma. A gente não pode só... A polícia, ela ataca o sintoma. A gente, de alguma forma, tem que entender a causa e resolver a causa. Se eu tiver um tubo, né, se aqui no podcast que tivesse uma tubulação aqui em cima e começasse a pingar, a gente não vai resolver se a gente pegar um balde de pano e colocar aqui. Quer dizer, até resolve, mas vai continuar pingando. Eu tenho que, peraí, tá pingando, a primeira coisa que eu tenho que fazer, fechar a tubulação.
Se eu fechar a tubulação, agora eu vou entender. Agora eu posso ficar com a tubulação fechada? Não, não posso. Então agora eu vou entender. Eu tenho que substituir aquele cano, eu tenho que emendar aquele cano, tenho que vedar. Enfim, é isso que a gente tem que fazer. Tem que entender por que está vazando. Não só colocar uma fita em cima de outra fita, que outra fita e outra fita, e a gente vai embolando, trazendo ali aquele remendo, né? De alguma forma a gente tem que entender a causa. É uma pressão muito grande, enfim, tem que entender a causa, atacar a causa e fazer com que aquilo cesse, né? São o problema das pessoas em situação de rua, né? Se a gente for agora só olhar para pessoas em situação de rua, a gente não resolve o problema. É um problema muito complexo, não é um problema de Florianópolis, não é um problema de São José. É um problema do mundo hoje. Os Estados Unidos está uma pandemia, uma epidemia da mesma forma. Sim. Então, assim, então a gente tem que entender primeira coisa, Fechar o registro. fechar o registro para que novas pessoas não entrem em uma situação de Para que não tenha novas goteiras. não tenha novas goteiras. Primeira coisa, fecha o registro. Por que as pessoas estão indo para as ruas? Da mesma forma, a gente pode puxar o mesmo assunto para os problemas dos ataques nas escolas, da segurança das escolas. Agora será que a solução das escolas é tu botar um muro de 3 metros na escola, botar uma cerca, botar uma pessoa armada? Isso tudo é importante para que a gente cerque cada vez mais e dê mais segurança para nossas crianças. Sim. Agora, o porquê que essas crianças estão agindo assim? Por que pessoas invadem um colégio que o principal agressor dentro de uma escola geralmente são próprios alunos? Então a gente tem que entender, é lógico que existem casos excepcionais, como Sim, aconteceu, claro, como aconteceu em Blumenau, mas no Brasil, né, nosso maior índice de ataques em colégios são de próprios estudantes, próprios alunos, e aí tu entende a dificuldade. Então, o inspetor lá, o cara que fica no portão, ele te conhece. Ei, João, ei, tudo bem? Tu acha com uma faca aqui? Ou tu acha que realmente o cara todo dia vai fazer uma revista em ti? Até porque não é viável. Vão entrar 300 crianças de uma vez, chega no mesmo horário, uma diferença de 10 minutos. É inviável, é impossível. Mas Ricardo, dá para colocar uma porta giratória, porque o banco tem porta giratória. Tem aquelas frases prontas de internet, né, que alguém viu e fica replicando o tempo todo. Não, mas o banco tem porta de detector de metal. Como é que o meu bem mais valioso, que é meu filho, não tem um detector de metal? Tudo bem, a frase é bem legal falar, né? Eu poderia estar falando aqui também, mas vamos falar sério. Todo mundo entrou num colégio aqui, eu pego a faca, pego o revólver, você pega o que for, jogo por cima do muro, passo pela porta giratória, caminho até lá, pego a faca. É um negócio muito difícil. Então tu tem que ter vigilância. Com certeza. Com certeza. Tu tem que melhorar os acessos ao colégio, a estrutura do colégio de segurança, sem sombra de dúvida. Se for possível colocar uma porta de detector de metal, seria interessante. Eu queria no colégio da minha filha. Sim. Agora, não é isso que vai resolver. A gente tem que entender o porquê essas crianças, esses adolescentes, né, seja quem for, se revoltam e vão até lá e tentam atacar aquelas crianças. Isso, para mim, é muito claro. Existe o bullying até ontem. Isso nunca falei em lugar nenhum, né? Legal. Esse tema. O bullying. Tu tem quantos anos? Me desculpa te perguntar. Eu tô com 28. Tu é mais novo que eu, tens 28 anos, mas certamente tu pegou, com 28 anos, tu já nasceu na internet. Cara, até que não. Eu tenho orgulho de ser um pouco das antigas. Eu entrei no mundo da internet ali depois dos 14. Tá. Eu nasci no mundo analógico, né? Eu nasci em 81. Então a década de 90, para mim, que foi a melhor década da minha vida ali, né? Era totalmente analógica, né? A internet começou a beliscar ali em 2000, 99 e 2000, né? Começou a eu ter acesso. Então, nessa minha época, que eu era criança, eu estava no colégio, o que acontecia? Se alguém colocava um apelido em mim, eu tinha vários apelidos. Não, tinha essa também de tu revidar, mas tem pessoas que são mais tímidas, que têm a dificuldade de interagir, de socializar, e cada vez mais a gente encontra esse tipo de problema. E aí, nessa época, se alguém colocasse um apelido em mim, o que acontecia? Quando batia o sinal
e acabava a aula, vamos chamar daquela tortura, que vamos colocar hoje, que realmente a pessoa sofre muito com aquilo. Porque não tinha continuidade Não no tinha celular. continuidade no celular. Hoje, Putz, a bem maior pensado. dificuldade hoje dessas crianças são que a tortura psicológica, o bullying, ele é 24 horas. A pessoa, qual a primeira coisa que tu faz hoje quando tu acorda? Ah, não, hoje eu vou correr na praia. Tu não pega o celular. Eu não tenho pega o celular. Isso, eu pus essa cultura dentro de mim. Tu mudou isso. Eu mudei. Então tu já mudou, Sim, mas tu fazia. fazia. E tu concorda que... Dormia com o celular debaixo do travesseiro, acordava, pegava no celular. Mas tu concorda que, vamos chutar aqui, eu não fiz nenhum estudo, né? Eu espero que as pessoas me entendam aqui, mas mais de 95% da população hoje, primeira coisa que faz é pegar o celular e olhar o que tem no celular. Qual a última coisa que as pessoas fazem? Desligar a tela e agora eu vou dormir. Basicamente, a esmagadora maioria da população faz isso. Dá para falar bem mais de 95%. Eu também acho. E eu acho que se a gente for hoje para alunos de colégio, eu acho que eu vou chegar a um número muito próximo de 100%. 99,9%. Então, se a gente for parar para pensar que aquela tortura psicológica do bullying, ela começa quando a pessoa abre o olho e ela só termina quando a pessoa fecha o olho. Ela abriu o olho, já tem a tortura novamente no telefone, fazendo piada no grupo da escola. Ela virando figurinha, virando meme. Virando figurinha, virando meme. Ou pegou algum vídeo ali que a pessoa deu uma bobeira e pegou uma imagem que não ficou legal e aquilo vai ficar perpetuando na cabeça da pessoa. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender isso. Por que as pessoas estão agindo assim? Tentar entender essa questão, o mundo que essas crianças estão vivendo hoje, que foi diferente da gente, foi diferente do nosso. Então, eu volto a dizer, né, quando chegava na sexta-feira, eu tinha na minha folga ali do bullying, então saía da sexta-feira, eu voltava só na segunda-feira. Então, enfim, hoje não tem mais. Então, acho que a gente tem que repensar isso tudo, né? Repensar o convívio dos nossos filhos nas escolas e também a gente tem que ter também a maturidade e entender o seguinte: nem sempre é o filho dos outros. Em várias oportunidades, é o meu filho, é a minha filha. Esses dias eu recebi a minha esposa me ligou dizendo que, nossa, minha esposa vai ficar chateada comigo, eu não gosto de ficar falando coisas da minha família, mas eu vou falar assim, ó, a minha esposa ligou para mim e falou comigo assim: Ricardo, uma mãe de uma aluna ligou pra gente porque a Mariana trocou de colégio e aí agora ela virou a melhor amiga da menina. E aí as duas começaram a deixar a outra menina de lado. E ela ficou muito triste. Ela ficou muito triste com aquilo. E aí a mãe, né, com toda a razão, com todo o carinho e amor que ela tem pela filha dela, acho que ela tomou uma atitude muito acertada. Procurou a minha esposa, procurou ajuda. Assim: eu quero tua ajuda, eu não quero ver minha filha triste. A minha filha não quer mais ir para a escola. Não quer mais ir para a escola porque ela perdeu a amiga para a Mariana. E ela entendeu que a Mariana também não tinha culpa, né? Não é que a Mariana estava fazendo um bullying, né? Mas ela teve uma sintonia com ela, enfim. Aí nós conversamos com a Mariana. Mariana, não é legal, se fosse tu. Graças a Deus elas se acertaram. Agora, inclusive nesse final de semana agora, né? A Mariana foi numa festinha de aniversário na casa dela. Ficou lá na casa dela, dormiu na casa dela, agora são as 3 melhores amigas. E que bom! E para tu ver, nem sempre, né, é o filho dos outros é o problema. E por vezes a gente tem que, de alguma forma, né, dizem que quando a gente aponta um dedo, né, tem apontando pra gente. Tem 3 apontando pra gente, né? E a gente tem que lembrar desses 3 aqui, ó. Então, por vezes o problema é nosso. O problema é o nosso filho. E a gente tem que ter essa vigilância, né? Se eu puder, posso continuar nesse assunto? Com certeza. Tem outra coisa que é bem interessante, né? Se tu for contratado em algumas empresas, em algumas oportunidades vão pedir ou até num concurso público, vão pedir para ti a tua folha corrida, para ver se tu tens alguma passagem policial, né? Se tu deve algo para a justiça, enfim, né? Antecedentes criminais. Exatamente, para ver se tem algum tipo de antecedentes criminais, né? Agora, e o teu filho? E o teu filho? Com quem o teu filho anda? Tu procura saber com quem o teu filho anda? De repente, né, um empresário, ele se preocupa muito em saber quem ele vai contratar. Mas e quem vai andar com o teu filho ou tua filha? Tu sabe quem está andando com a tua filha?
Há pouco tempo atrás, uma cidade do interior de Santa Catarina, perdão, agora o nome da cidade não vou lembrar, uma menina de 17 anos, ela foi abandonada num hospital, ela estava desacordada, um homem deixou ela no hospital, abandonou ela no hospital e saiu, e ela acabou morrendo. A polícia militar foi no local, identificou quem era a pessoa que tinha deixado ela, foi atrás, conseguiu encontrou um cara de 18 anos, ele estava num local conhecido por usuário de drogas, né? Ele já tinha passagem por homicídio e por furto ao patrimônio, né? E aí eles estavam bebendo, ofereceu cocaína a ela usou cocaína e acabou tendo uma overdose e acabou morrendo. E aí eu trago essa reflexão, né? Você, pai, você sabe com quem o seu filho anda, que tipo de mensagem ele está trocando, porque de repente você é um empresário ou gestor de alguma empresa, se preocupa muito com a sua equipe, mas não faz ideia com quem é o melhor amigo da tua filha. Quem é o melhor amigo do teu filho? Tu sabe o nome? Se você não sabe o nome, já está errado. Se tu não sabe o nome do melhor amigo da tua filha, tu já está errado. Porque de alguma forma tu é o policial da tua casa. Tu tem que investigar, tu tem que entender. Poxa, mas eu vou invadir a privacidade da minha filha. Não, tu não está invadindo a privacidade da tua filha. Tu está preservando a vida dela. Tu está preservando a vida dela. Tu está preservando a integridade dos teus filhos. Então, e é isso que a gente faz diariamente. A polícia faz isso na rua. Em casa, você é o policial. Se você, de alguma forma, não policiar o que está acontecendo na sua casa, você vai perder sua família. Aí entra naquela, depois não adianta tratar o sintoma. Exatamente. Né? Se você não ir direto na causa. Exatamente. Essa é a ideia. Pá, perfeito. Perfeito. E é exatamente isso, cara. Eu tenho 3 filhos. Por mais que eu tenha só 28, eu tenho 3. Tem um só. O meu mais velho tem 4 anos. E desde pequeno eu vejo quem anda com ele. Ele aprendeu a subir na árvore. A gente tem um quintal e tem uma árvore legal lá. Ele aprendeu a subir e descer. Aí chega um de 10 aninhos. Posso entrar? Posso subir? Opa, deixa eu olhar, deixa eu ver como é que tá. Não, vai lá, vai brincar. Eu não peguei ele jogando pedra em quem passava na rua. Tu vê. Tu entende? Sim, sim. Não bati. Me acalmei, chamei, falei, ó, você não é proibido de vir aqui, Sim. mas você é proibido de jogar pedra, Sim. né? A partir do momento que isso acontece, eu vou passar pro policial da tua casa, Sim, tá? sim. Que é o teu pai, Sim. a tua mãe que vai resolver a situação, Sim. e o meu filho, ele vai apanhar aqui em casa, Sim. porque aqui é da moda antiga. Sim, E sim. graças a Deus eu tenho muito essa raiz antiga. Claro que Sim. não é apanhar de espancar, pô, Sim, sou sim. totalmente contra. Sim. Mas você ter a correção, é o barulho que dá o medo na hora Sim. do tapa, né? Nunca bati com o chinelo, mas a Sim. mãozinha pra fazer aquele tapinha, pá, é o que dá o medo. Eu vou te falar que criança. assim, eu nunca apanhei do meu pai. Mas o meu pai, só de olhar para mim... Só de olhar. Só de olhar para mim, já até me arrepio aqui, assim, porque meu pai é uma pessoa... Meu pai é uma pessoa diferente. Eu digo realmente, meu pai é uma pessoa diferente. Meu pai tem uma educação diferente. Ele veio de um sistema diferente. Do fio do bigode. É. Tem o fio do bigode aqui, ó. E a minha filha também, eu vou te falar que ela nunca apanhou. Legal. Ela nunca apanhou, nunca precisou, e eu acredito que nunca vai acontecer. Show. Mas ela entende, assim, ela entende, quando ela errou, ela entende, e ela tem um respeito gigante, tanto por mim quanto pela minha esposa, e ela entende quando ela está errada. Então, enfim, né, eu acho que a gente tem que fazer isso, tem que saber quem são os amigos, tem que saber o que eles estão fazendo, e por que não saber o que eles estão levando dentro da mochila. Se tu não tem liberdade para entender o que a tua filha está levando dentro da mochila, há pouco tempo em Governador Celso Ramos, eu não estava com uma arma dentro da mochila. Então, assim, e aí? Será que não houve realmente uma falha do policiamento dentro da tua casa? Eu acho que realmente requer isso. Um Sim. Cuidado, uma aproximação, uma conversa, e entender para que teu filho tenha confiança em falar para ti, pai, está acontecendo isso, ó, o guri fez isso, o menino pegou a arma do pai dele, o menino pegou uma funda, né? Pegou uma funda e matou um passarinho. Enfim, tem que contar para mim. Eu converso com a minha filha todos os dias. É importante isso para que ela tenha liberdade, para que ela entenda. Eu tenho arma. E eu tenho uma filha, né, em casa. Sabe como é que a gente trata isso na minha casa? Boa, quero saber como é que é resolvido. Então, isso é bem polêmico. Acho que vou trazer uma polêmica, né?
assim, ó, desde que quando a minha filha era pequena, muito pequena, porque a criança, ela é muito curiosa. Isso a gente não vai conseguir tirar. Não vai. Não vai conseguir tirar. Faz Isso parte da vida. faz parte da vida. O ser humano é curioso. E que bom que a gente é curioso e por isso a gente conseguiu chegar Onde a gente está hoje. aonde a gente está hoje. Está aqui com um microfone, com uma transmissão, com internet, porque a gente é curioso. Isso eu não vou conseguir tirar. Então, qual foi a minha estratégia? Tirar a curiosidade dela. Desde a primeira oportunidade, eu peguei minha arma e dei na mão dela. Lógico, a minha arma é desmuniciada, minha arma com segurança. E eu sempre falei para ela, filha, isso aqui é a arma do pai, isso aqui é o trabalho do pai. Sempre que você quiser, nunca eu vou negar para você, pai, quero ver tua arma. Me dá aqui. Ela pegou a primeira vez, segurou, mexeu, olhou, aí ela apontou. Daí eu falei assim, a primeira coisa que eu expliquei para ela, jamais tu pode apontar arma para alguém. Tu nunca vai poder apontar arma para alguém. Nunca, jamais. Então ali eu já comecei a ensinar para ela. Tu não fez aquela frase de efeito assim, só aponta se você for usar. Se for atirar. Mas então assim, ali a gente já começou uma educação com ela, que assim, ó, nós temos que ter, a gente chama de controle de cano, né? Tem que ter o controle de cano. Então, se eu tô com a arma aqui, se você tá aqui, eu vou passar a arma por aqui, enfim, nunca vou apontar uma pessoa. Então, já começamos a ensinar ela. E aí, eu sempre falei para ela, filha, quando você quiser ver a arma do pai, o pai nunca vai negar para você, mas você vai pedir pro pai. Temos um combinado? Temos. Cara, ela nunca se interessou pela minha arma. Sabe por quê? Porque eu sempre dei para ela. Então aquilo se tornou um negócio, que coisa chata essa arma. Essa arma não... Pô, eu já conheço. Já sei como é que é. Vou te falar, desse tempo todo, ela tem 9 anos, acho que ela me pediu 2 vezes para ver minha arma, dei na mão dela, ela ficou 30 segundos, que coisa pesada, não sei o quê, não quero mais. Deu para mim, ela não se interessa, porque eu matei a curiosidade dela. E ela sabe e tem a confiança que a qualquer momento ela pode pegar a minha arma, sob a minha supervisão. Talvez alguém entenda que isso é errado, discorde de mim, eu respeito quem discorda de mim, claro. Mas será que eu esconder, botar num cofre, poxa, eu vivo numa casa, em alguma oportunidade eu posso realmente acabar tendo um deslize e minha arma está ali naquele momento, e naquele momento, se eu nunca dei oportunidade, de repente ela vai pegar a minha arma. Então hoje, ela sabe o que fazer com a minha arma. Não estou falando que ela está treinada para atirar, porque sinceramente ela ainda não, né? Ela não tem nem força, né, para acionar o gatilho hoje, ela não tem nem força, mas enfim, a arma sempre está travada, mas enfim, ela sabe e eu tirei essa curiosidade dela. Então eu acho que essa é uma técnica bem interessante. Evitou um problema, né? Evitou um problema. Nunca, ela não dá bola. Ela não dá bola para minha arma. Não dá bola. Talvez se fosse um menino, não sei se teria mais curiosidade. Não sei. Teria. Não sei, não sei. Mas enfim, eu trataria da mesma forma. Ensinaria a montar, mataria a curiosidade dele, exatamente, desmontar, vão ver, vão me entender, mas ela nem dá bola, não tem interesse nenhum pela arma. É aquele negócio, né? O proibido geralmente chama mais atenção. Exatamente. Então se você corta aquilo ali, e puxando para um lado mais polêmico ainda, como é que você faria isso com a sua filha em relação a drogas? Então, eu tenho muita convicção que a minha filha nunca vai entrar no mundo das drogas, porque sempre conversei isso com ela. Eu sempre mostro o que acontece. Quando a gente está na rua, indo para um restaurante, que a gente vê uma pessoa lá em situação de rua, usando crack e tal, eu falo para ela, filha, aquela pessoa não estudou, aquela pessoa, ela acabou se drogando. Isso essa estudou, chegou lá em cima, porém entrou na droga e caiu lá no buraco. Verdade. É que está nessa idade, eu acabo levando muito para essa questão do estudo, né? Sim. Mas tem razão, porque isso não é só para quem não estudou, realmente, né? Pode ser uma pessoa bem-sucedida que em algum momento, inclusive, teve uma decepção amorosa. Sim. E acabou se envolvendo, ou vai na pilha dos outros, né? E acaba, de alguma forma, usando algum tipo de entorpecente e acaba se viciando, né? Mas a gente sempre mostra esses exemplos. O meu irmão é policial penal, a minha cunhada é policial penal, então legal. Ela tem essa vivência dentro da nossa família, né? Eu tenho muita convicção, né? Mas ela... a gente cria um filho para o mundo, né? Sim. E não tenha dúvida que todos os ensinamentos e os caminhos corretos estão sendo dados para a Mariana. Agora, ela é um ser único, ela tem as escolhas dela, né? Claro. E eu não vou estar aqui para sempre. Né? Por quanto tempo eu vou ficar aqui? Ontem, 4 colegas, 2 da Polícia Militar, 2 da Polícia Civil morreram lá no Rio de Janeiro, né? Sim. E um colega lá do Rio de Janeiro tinha 35 dias de polícia.
Poxa. 35 dias de polícia, né? E aí, por quanto tempo eu vou viver? Eu não sei por quanto tempo eu vou viver, que eu vou estar aqui acompanhando a vida dela, né? A gente sabe que a única certeza na nossa vida é que um dia a gente vai morrer. Então ela vai ter a vida dela, ela vai fazer as escolhas dela e ela está sendo bem instruída para fazer as melhores escolhas, mas a vida dela. E ela que vai ter que fazer as escolhas dela e ela vai ter as consequências positivas ou negativas da vida dela. E isso a gente já ensina em casa. Se você, enfim, comeu ali a proteína que tinha que comer e ela não comeu a carne, então você não vai ganhar o doce, enfim. Ela já trabalhamos ela hoje com as escolhas, com as consequências positivas e negativas. Ela já entende isso. E eu acho que ela vai seguir por um caminho muito correto, né? Mas a vida dela, e a gente tem que respeitar isso também, né? E ela vai colher os frutos ou o fruto bom ou podre conforme ela realmente planta, né? Isso é verdade. Cara, a gente teria assunto pra caramba pra conversar. Por mim, a gente ficava horas. Inclusive, eu quero deixar agora um momento aberto pra você poder falar. Às vezes, igual tu tá se abrindo agora, coisas que você nunca tinha falado em rede aberta, né? O que você gostaria de passar? Qual mensagem você gostaria de transmitir? Algo, às vezes, que você já falou e quer reforçar, ou então alguma mensagem que você não teve a oportunidade de entregar e pode entregar agora. Pô, hoje, como eu falei, né, eu estou hoje representando uma boa parte da população, mas ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. Muitas pessoas trazem muitas coisas boas para mim, né? Algumas pessoas me questionam, né? Ah, o Ricardo é influencer. Eu não sou influencer nada. Não, inclusive, eu acho que eu falo muito mal. Algumas pessoas falam, realmente percebem que eu tenho um pouco de problema de dicção. Eu teria que ir num fonoaudiólogo para melhorar a minha dicção. Não sou repórter, não sou influencer, não sou nada disso. Agora, uma coisa é fato, né? A polícia, ela tem que estar aonde a população está. E aonde a população está hoje? Qual o maior número de pessoas que eu posso atingir hoje? Como eu atinjo, como eu tenho possibilidade de juntar 1,5 milhão de pessoas para mim falar algo? Tenho possibilidade? Não tenho. Mas com a internet, com o vídeo que eu postei ontem, né? Já chegou a 1,5 milhão de pessoas. Já está em 2, né, Caio? Está em 2 já. Já está quase 2 milhões. Está em quase 2 milhões. Então, não é querer ser influencer ou repórter, sei o que a pessoa... Na verdade, o que a gente faz hoje é estar onde as pessoas estão. E aonde as pessoas estão? Na internet. Então, a comunicação mudou. A comunicação mudou. Antes, a polícia tinha até um certo afastamento da população. O policial tinha uma cara de brabo, ele ficava aqui com aquela cara sisuda, a pessoa tinha que ter medo da polícia. Não, a polícia, nós somos a sociedade, nós somos as pessoas, nós somos o reflexo da sociedade. Então, eu entendo que hoje nós temos que se comunicar cada vez mais com as pessoas, entender as suas frustrações, os seus anseios e, de alguma forma, cada vez mais estreitar esse laço de confiança que eu tenho. Pô, milhares de pessoas confiam em mim. Elas, pô, Ricardo, eu tô falando por quê para ti? Porque eu não tenho segurança de denunciar no 181 da Polícia Civil, que é um absurdo. A Polícia Civil realmente tem um número que tem uma segurança para as pessoas fazerem a denúncia, mas as pessoas falam para mim que não, mas eu em ti, eu confio, tenho certeza que não vai acontecer. Tu vê que bacana é isso? Então, mas por quê? Porque eu dei esse canal. Então, nesse momento eu queria falar isso, que esse canal cada vez mais se fortaleça, assim como com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Penal, com as instituições de segurança pública, porque cada vez mais a gente precisa entender e se conectar com a nossa sociedade. E é se conectando com a nossa sociedade que a gente vai conseguir entender as suas dores, os seus problemas e entregar no final de um trabalho algo que realmente faça sentido para aquela população. Tem uma passagem que eu acho que é bem interessante, né? Fizeram uma praça e as pessoas não sabiam como, o gestor não sabia como,
fiz essa praça aqui agora, mas eu não sei aonde que eu vou fazer as calçadas para a travessia. Aí alguém veio deu uma ideia brilhante, né? Assim, ó, faz o seguinte, prefeito, coloca grama primeiro e aí deixa por 2 meses. Tá, mas por quê? Faz e depois eu vou mostrar para o senhor por quê. Botaram grama lá naquela praça e eu acho que isso não é verdade, mas é interessante, Eu né? já até entendi a lógica, Em é muito boa. Em 2 meses, eles começaram a ver que a grama tinha um trilho, né? Trilheirinho. É ali que as pessoas caminham, é naquele trajeto que as pessoas precisam de uma calçada. Então não cabe ao gestor só ditar onde vai ser as calçadas, cabe entender, caminhar com as pessoas para saber em que local exato deve ser instalado aquela calçada, aonde deve ter uma botoeira, onde deve ter um semáforo, a faixa elevada, aonde deve ter um segurança no colégio, a porta giratória, um cuidado maior, um psicólogo dentro do colégio, por que não? Entender esse problema hoje das redes sociais, do bullying, enfim, a gente tem que entender melhor e só entende melhor quem está conectado diretamente com a sociedade. E eu acho que hoje não existe meio mais eficiente do que a internet, onde é que tu recebe um feedback positivo e negativo, né? Como eu estava te falando quando eu cheguei aqui, falei ontem de um vídeo sobre entorpecentes, sobre maconha, enfim, e várias pessoas que são usuários de maconha me detonando ali, né? Mas eu, muito tranquilo, não faço vídeo para dar like, falo do que eu acredito, né? Falo do que eu acredito e tenho muita segurança e tranquilidade de defender o que eu falo, né? Eu sou responsável por tudo aquilo que eu falo, né? Isso eu tenho muita tranquilidade. Agora, não sou responsável pelo que a pessoa entende, né? Se ela não entende realmente que aquilo é um mal e pode trazer um mal maior para a sociedade. Então, acho que era isso. Cara, show de bola, show de bola. Acho que a gente percebe a autenticidade nas redes sociais aqui do Ricardo justamente por causa disso, cara. Porque tu não tá preocupado em agradar alguém, mas tu tá preocupado num bem total, em agradar a todos de uma forma geral, né? Mas sem se preocupar com aquelas opiniões alheias que a gente sabe que sempre vai ter, né? E olha o desafio, né? Se for ver, vários dos vídeos que eu faço são de legislação de trânsito. Sim. Que inclusive fala de fiscalização de trânsito. Uhum. Então, se realmente eu quisesse vídeo para ganhar like, eu não estava falando de local proibido de estacionar. Quem é que gosta disso, entendeu? Não, mas eu trago a legislação com muita tranquilidade, né? Eu também tenho uma frase que eu acho bem interessante, né? Não mate um mensageiro, né? Existe uma passagem que fala sobre isso, né? A história do matar o mensageiro é o seguinte, né? Existia um rei lá, antigamente, lá, que ele ficava muito chateado quando ele perdia alguma batalha, e aí vinha um mensageiro, né, que não tinha internet na época, vinha um mensageiro para chegar para ele e falar assim, senhor, meu rei, nós perdemos a batalha. Ele ficava tão chateado que sempre que chegava um mensageiro com essa notícia, com uma notícia ruim, ele matava o mensageiro. Então, naquele momento, algumas pessoas querem matar o mensageiro, né? Mas não tem problema nenhum, eu tenho muita tranquilidade, até porque não foi eu que escrevi a lei, então, de alguma forma, estou interpretando e trazendo para as pessoas o que acontece com a nossa legislação de trânsito. E eu acho que isso é fundamental. As pessoas não sabem, têm muita dificuldade nessa questão da legislação. E eu acho que é importante essa aproximação, esse entendimento e conexão com a nossa população. Cara, isso é show, isso é show. O que eu mais me irrito no trânsito é uma coisa que tu fala muito. Se não vai ajudar, não atrapalhe, né? Não pare. Como é que é a frase? Se não vai ajudar, não para pra olhar, né? Não pare pra olhar. Cara, eu tava saindo daqui, tava indo lá sentido ilha, e do lado de cá sempre tem aquela fila. E aí tava tendo alguma situação, tinha carro de bombeiro, tinha polícia, tinha um monte de coisa no acostamento, na marginal, não era nem na rodovia diretamente. E a gente tava numa fila de cá. Sentido ilha. Falei, gente, mas o que aconteceu na frente? Você escuta a sirene, vê o saragaço. Sim. Pensando, cara, o que aconteceu? A gente tava em fila simplesmente porque os carros estavam diminuindo a velocidade para ver o que estava acontecendo do outro lado. Todo mundo fica chateado quando entra numa fila, né? Só que quando o condutor ele ficou por mais de meia hora, 1 hora numa fila, e ele chega no fato gerador daquele problema, agora é minha vez. Aí ele vai, eu esperei até agora, agora é minha vez. Ele vai ali e olha também, então era isso. E é incrível, isso se repete e faz aquela bola de neve, né? É uma pena mesmo. Pô, isso é loucura.
Mas, Ricardo, vamos lá, fazer um desafio aqui bem legal. Se você pudesse mensurar 3 atos, seja pela guarda, seja como vereador, coisa que você consegue fazer, alcançável, quais são os 3 passos que você poderia falar? Não, gente, eu vou fazer isso, isso e isso. E isso é alcançável, é mensurável, você consegue fazer. Pô, na guarda é muito fácil responder, né? Todos os dias, é engraçado que quando a gente trabalha armado, uma das primeiras perguntas, quando alguém tem um pouco mais de intimidade com a gente, as pessoas falam o seguinte: tu já matou alguém? Eu ia te fazer essa pergunta. Eu ia falar, cara, mas vamos lá, a gente falou de arma e tudo mais. Tu já mas matou é alguém? interessante, assim, alguém sempre pergunta isso, né? Mas, assim, eu vou te falar uma coisa, assim, que meu principal objetivo quando eu saio de casa é salvar alguém. Não é matar alguém, é salvar alguém. É salvar uma vida. Isso seria esse é meu objetivo diário. Legal. A gente sair de casa e eu falar para ti assim, ó, olha, eu quero falar de quantas pessoas eu salvei. Eu não quero falar de quantas pessoas eu tive que realmente fazer um disparo, derrubar aquela pessoa naquele momento. Fazer ela dormir sem sono. Exatamente. Assim, quantas pessoas eu salvei? Né? E essa realmente é meu maior objetivo, né? De sair de casa e de alguma forma salvar as pessoas, seja salvar da forma que está ao nosso alcance, como eu falei para ti agora há pouco, né? Salvar de uma pessoa que está perdida no centro, salvar uma pessoa que está querendo se jogar da ponte, que está com um problema psicológico, está com depressão, Uns boletos para pagar. Salvar uma pessoa que está ameaçada por uma arma de fogo e a gente consegue deter ali o criminoso, o agressor, e fazer com que traga segurança novamente para aquela pessoa. Esse é o nosso objetivo, salvar pessoas, né? Esse é o nosso maior objetivo. Legal. Sobre a questão de vereador, é conseguir participar das decisões da cidade. Isso é fantástico. É fantástico. Eu estou com outras 23 pessoas, são outras 22 pessoas, sou o 23º, então sou com outros 22 vereadores e a gente, de alguma forma, participar das decisões de uma cidade. E não é qualquer cidade, é a capital de Santa Catarina. Então é realmente uma referência mundial. Poxa, né, realmente um privilégio muito grande que eu tenho hoje de estar participando da construção e da decisão e várias decisões importantes da nossa cidade. Isso eu posso falar de tudo, né? Tanto na questão de segurança, questão de saúde, educação, a gente de alguma forma consegue participar ativamente junto com a prefeitura, junto com o executivo, da construção de uma cidade cada vez melhor. Isso aí é fantástico. Assim como os projetos de lei, já tem alguns projetos de lei já tramitando, e esses projetos, eu vou dizer para ti, que são os projetos que vão resolver os maiores problemas do mundo. Legal. Então isso é muito legal. De alguma forma tu encontrar assim, a solução e a resolução de diversos problemas da cidade. Isso é muito bacana, assim, isso é muito bacana. Mas eu acho que... e a outra pergunta era de vereador, de guarda, e qual era a outra? Não, no total mesmo. Eu acho que era isso, assim, tu participar da construção da cidade, na construção de propor legislações. Ontem eu estava finalizando aí um projeto de lei que vai tramitar agora sobre a regulamentação dos autopropelidos, dos veículos elétricos. Isso aí é um perigo hoje em dia, né, cara? Porque isso se popularizou muito forte na nossa cidade, em todo o país. Todo o país. E meio que está sem regra, né? Sim. Então, existia um lobby muito grande das empresas que fazem locação de patinete. Então, foi estabelecido um limite. O que é um autopropelido? Ele pode ter 1,30 com 70 de largura. E o que a indústria fez? Fez o mínimo do mínimo do mínimo e botou tudo ali. Pô, tem que ter 1,30 e colocou 1,29. Não tá livre. Exatamente, então está livre e essa grande dificuldade. E as pessoas hoje não têm nenhuma exigência de habilitação, de nenhum treinamento. Adolescentes usam e crianças usam, inclusive meu projeto, eu acho que vai ser meio um pouco polêmico, estou proibindo aí o uso de crianças
crianças, só vai permitir acima de 16 anos. Perfeito. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que a gente até ainda refletiu bastante. Se botava 18, poxa, 18 eu acho que vai ser muito rígido. Então eu acho que vamos dar uma chance para os adolescentes. Eu já fui adolescente, né? Eu acho que tem adolescente com responsabilidade. Sim. E de repente é o caminho para começar um caminho da responsabilidade. Sim, às vezes já começa uma educação no trânsito ali, Exatamente. Né? Então a gente vai protocolar esse projeto de lei para que a gente regulamente o uso dos autopropelidos, aonde pode andar, se pode andar na ciclovia, se não pode, essa mistura com os pedestres, a velocidade, enfim. Eu acho que vai ser uma legislação bem impactante na nossa cidade, assim como outras estão tramitando já no nosso gabinete, que eu tenho certeza que vão resolver os maiores problemas do mundo da nossa cidade. Não, legal. Já vi aqui mais uns 5, 6 episódios que a gente tem que fazer, cara. Tem a questão da nossa muralha digital, né? Que eu falei também. Eu queria falar é muito mais a fundo. Uma proposição também que eu fiz, tomara que realmente aconteça, que realmente saia do papel, que cada vez mais já está saindo, esse verão já vai ter uma amostra do potencial que isso tem. Então acho que a gente vai conseguir fazer com que cada vez mais a nossa cidade seja mais segura, mais ordeira e continue uma cidade linda que é Florianópolis. Né? Sim, isso é sensacional. É fera. A gente teria muito assunto para conversar aqui, pessoal. A gente vai estar encerrando por aqui. Eu queria que tu falasse. Eu acho difícil alguém que está assistindo não saber quem é Ricardo Pastrana, não ver suas notícias. Eu mesmo, antes de te conhecer, antes de mandar a primeira mensagem que a gente teve, aquele primeiro contato, eu já olhava no teu Instagram para saber como é que estava a situação antes de eu sair de casa. E isso é muito legal, a gente ter alguém para contar com isso, essa parte de mobilidade. Mas vamos lá, onde é que eu te encontro? Quais são os arrobas? Então, tem meu Instagram, que é @RicardoPastrana. Ricardo Pastrana é meu Instagram. E lá no meu Instagram também tem meu WhatsApp, tem ali o botão do WhatsApp, tem ali na minha bio, tem ali minha página também, que a pessoa pode me encontrar. Tem os meus grupos também, eu passo as informações. Eu acho que a cidade, né, não acho que não só Florianópolis, como São José e outras cidades, tem uma certa deficiência dessa comunicação com a população. Sim. O que está acontecendo na nossa cidade? A população tem que saber o que está acontecendo. Se tem uma via que vai fechar, se acontecer um acidente, se o Morro dos Cavalos agora tem uma carreta que tombou e está pegando fogo no Morro dos Cavalos nesse momento, a grande Florianópolis tem que saber rapidamente daquilo. Para que alguém não saia do norte da ilha sem saber o que está acontecendo e entre na BR-101 e fique parado na fila. A pessoa tem que saber do que está acontecendo na nossa cidade para tomar a decisão de ir para uma via alternativa, deixar de sair de casa naquele momento. Então, essa comunicação é fundamental. Tudo isso começou e hoje eu estou aqui por conta que meus amigos sabiam que eu era guarda. Ia acontecer algum problema em Florianópolis. Ricardo, o que está acontecendo? Porque eu estou indo aqui para o estado do Avaí, está parado. Não, tem jogo hoje do Avaí. Por isso que tem fila. Pô, tem fila, então, beleza. Então, as pessoas começavam a me perguntar, Ricardo, estou na beira-mar. Não, hoje tem tal situação, tal foi fechado. Então, daí eu comecei assim, eu vou fazer um grupo. Começou assim, vou fazer um grupo e vou começar a postar essas informações. Das informações dos grupos, foi colocando do amigo, do familiar. Tem 40 mil pessoas hoje nos meus grupos, fora o meu Instagram também, que da mesma forma como eu pensei assim, poxa, eu acho que se eu começar a postar eu treinando aqui na academia, eu acho que não vai ser o meu forte, eu acho que não vou ter, as pessoas não vão se interessar se eu estou aqui na academia por quanto de peso que eu estou colocando no supino, então eu acho que não é interessante para as pessoas, mas eu fiquei pensando, poxa, mas é interessante para as pessoas saber se a beira-mar vai estar fechada no domingo, e eu comecei a colocar num canal, que meu Instagram com 2 mil seguidores na época, e realmente deu muito certo, eu vi o quanto as pessoas precisavam desse tipo de informação. Sim. E isso foi muito legal, deu muito certo. Eu comecei com o Instagram da Guarda, né? Inclusive eu assumi o Instagram da Guarda, a gente passou de 100 mil seguidores do Instagram da Guarda. E aí quando eu saí do comando da Guarda, quando eu acabei saindo do comando da Guarda, e eu assim, agora eu já estava acostumado, gosto de fazer essa comunicação, agora eu vou fazer no meu Instagram, e continuei no meu Instagram e deu muito certo. Eu acho que a gente potencializa essas... De nada adianta eu ter uma grande informação comigo, sabendo que a ponte caiu. As pessoas não devem sair de casa nesse momento para atravessar a ponte porque ela caiu. Então, mas se só eu tiver aquela informação, de nada vai adiantar. Então é importante que de alguma forma eu consiga
amplificar aquela informação e o máximo número de pessoas saibam daquela situação. Então não é só com o Instagram, também nas rádios também, que de alguma forma passam meus boletins de trânsito, talvez já tenha escutado em algum momento na rádio, então fica aqui até meu agradecimento a todas as rádios que acabam tocando nossas informações de trânsito, assim como a TV, com várias reportagens que acabam, eu faço um vídeo lá, depois a TV me procura, Ricardo, vamos falar sobre esse assunto que é importante, e acaba, porque não interessa se a informação está vindo do teu podcast ou está vindo do meu Instagram, da rádio ou da televisão. O que interessa é que a pessoa chegue a informação para a pessoa. Isso que é o mais importante. Não interessa de onde foi a fonte, né? O importante é que ela beba água, né? O importante não interessa a fonte de onde vai ser. Sim, importante beber água e limpa, né? Exatamente. A informação concreta, real. Exatamente. Né? Porque realmente, quando eu pego a informação, falo, pô, a SC tá fechada, teve acidente, tá com fila, falo, pô, eu ia sair de casa agora, eu não vou sair. Exatamente. Vou curtir mais tempo com a minha esposa, com meus filhos. Então e tu eu vai vou sair para daqui esquentar a 30 cabeça minutos. no trânsito parado, né? Exato. Assim como em outras situações, né? Poxa, vai ter uma maratona. Puta, vai ter maratona. Então vou me programar. Então eu vou sair antes de casa. Ou já sei que eu tenho que... ou vou dormir na minha... Enfim, tu tem um poder de decisão. Tu sabe o que está acontecendo. Exatamente. Eu acho que a pior coisa que pode existir é tu ser pego de surpresa. Tu não pode ser pego de surpresa. Tu não pode sair E eu sempre comparo muito a nossa casa com o nosso estado, né? E quando eu falo estado, engloba o município, enfim, né? Sim. A gente... Se tu vai receber alguma pessoa na tua casa, tu procura saber quem é ela. Claro. Tu vai ver se tu tem capacidade de teu banheiro suportar aquelas pessoas, ter capacidade de absorver aquelas pessoas no teu sanitário, na tua cama, um lugar para aquela pessoa dormir. Tu não vai falar para ela dormir no chão, no piso, com o cachorro. Enfim, né? Então, eu acho que o Estado tem que pensar da mesma forma. Quem são as pessoas que estão chegando no nosso Estado? E deixando bem claro, de forma alguma eu tenho nenhum tipo de problema com quem é de fora. As pessoas de fora são muito bem-vindas no nosso estado, até porque todos nós somos de fora. Pô, já ia perguntar se a gente podia pôr uma cancela na ponte, falar de onde você é. Não, todos nós somos de fora, né? Exatamente. Porque mesmo antes dos índios que estavam aqui, e a terra já estava aqui. Então ninguém é o dono disso aqui. Então ninguém pode se titular dono do nosso estado, do nosso município. Claro. Sou manezinho, mas... eu entendo que as pessoas vão ouvir, isso é tranquilo. Agora, assim como na minha casa, e eu tenho certeza que tu faz a mesma coisa, quem está nos assistindo tem o mesmo posicionamento, tu tem que tomar cuidado com quem vai entrar na tua casa. Tu não vai deixar a tua filha, a tua esposa com uma pessoa desconhecida. Pelo menos tu vai entender quem é aquela pessoa, né? Não é verdade? Sim. Tu vai entender se tu tem capacidade de absorver aqueles visitantes, acolher as pessoas da melhor forma possível. Então, nosso Estado tem que fazer da mesma forma, entender quem são as pessoas que estão chegando, se elas têm emprego, se elas têm onde ficar, para que a gente não tenha uma ocupação ilegal, uma superlotação. Exatamente, a gente não tenha uma ocupação irregular do nosso... uma ocupação irregular da nossa cidade. E tudo isso acaba vindo de desdobramentos negativos. Se as pessoas ocupam uma área que não pode desmatar, logo em seguida a gente vai ter um grande problema, porque tem o parcelamento irregular do solo, como a gente tem um grande problema em Florianópolis, tem várias ruas intermináveis e não tem nenhuma ligação lateral. Mas qual que é o problema disso? O problema é quando a Concap vai fazer o recolhimento de lixo, ela tem que entrar com um caminhão, e até o final daquela rua interminável e depois voltar de ré. Ou pela mesma de ré rua. Que tem aquela maior dificuldade também. Se fosse uma rua que tivesse uma conexão, ao menos uma conexão no final, já dá o caminho dá a volta e começa na outra. Dá a volta e começa na outra. Uma simples entrega, exatamente. Pô, então, calçada, acessibilidade, estacionamento, tratamento de esgoto. Cara, a nossa cidade, ela é uma cidade fantástica. Por causa de quê? Por causa das praias, é claro. Nós somos cercados pelo mar e a nossa praia, a nossa cidade, ela é um grande atrativo turístico por conta das nossas praias. Sim. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Se perguntar para 100 turistas, 99 falam, eu vim aqui por causa da praia. Claro, eu vim para ver a paisagem da praia. Agora faz sentido a gente ver praias poluídas? Né? Não faz sentido nenhum. Não faz. Não faz sentido nenhum. Então, se a gente não tiver, se a gente não cuidar da ocupação irregular
do nosso solo, a gente vai perder o que a gente tem de mais valioso. A gente perde com segurança, perde com saúde, porque aquele posto de saúde não tem o dimensionamento para absorver todas aquelas pessoas. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Assim como a gente cuida da nossa casa, a gente cuidar da nossa cidade, entender quem são as pessoas e entender realmente. Vai lá, tudo bem? Tá chegando, bem-vindo a Florianópolis, tem emprego, tu não tem, onde é que tu vai ficar? Não, vou aqui, eu vou... Não, aqui tu não pode ficar. Tu não pode entrar nesse mato aqui, desmatar. Isso aqui é uma reserva. Isso aqui é um ambiente protegido. Isso aqui se tu tirar esse mato aqui, vai desbarrancar. Aí depois o governo estadual, federal, municipal tem que gastar milhões para fazer contenções, porque as pessoas não deveriam estar lá. Não deveriam nem ter se instalado lá. Então essa fiscalização, assim como a gente cuida da nossa casa, tem que ser fiscalizado no nosso município. Isso é a pura verdade. Isso com certeza é a pura verdade. Já é mais assunto para outro podcast. A gente vai ter que fazer já aqui uns 30 ofícios para a gente conseguir já agendar tudo. Mas, Ricardo, é um grande prazer conversar contigo. Obrigado. Esclarecer bastante dúvidas minhas, de muita gente que está assistindo, eu tenho certeza. Espero que a gente tenha mais, né? Vou te chamar para outros. Eu espero também poder até te usar como convidado em alguns outros podcasts. Alguém vem gravar, fala, pô, não tem que chamar. Fala, não, pera, vamos falar sobre isso, porque é um assunto importante. E tu consegue transmitir de um jeito que não fica chato, que é o mais legal de tudo. Mas é isso, acho que a gente fica por aqui. A gente vai conversar mais agora, tá? Vocês vão ficar só na curiosidade. Uma próxima oportunidade a gente chama novamente, conversa um pouco mais. E obrigado por assistir. Se você nunca foi a um podcast, tem essa vontade, tem essa curiosidade, entra em contato com a gente consegue resolver os seus problemas. Mais uma vez, Ricardo, Valeu. Obrigado. Obrigado aí, tamo junto. Mais uma vez, quem está assistindo, muito obrigado. E é isso aí, gente. Valeu! Valeu, obrigado.